para falar sobre comunicação com vocês, eu tenho uma pessoa aqui que é o palestrante mais gato de comunicação que eu conheço. Pego muito ele, que é o Bob Floriano. Vem! Que também é meu marido. Tá. Boa tarde, boa noite. Acho que é boa tarde ainda, né? Parabéns. Ela vai escrever um livro agora. Casei com meu coach. Foi assim que eu conheci a Vivi, através do João Kepler, grande profissional, o maior investidor anjo do Brasil, que conhecia. Ela pediu ajuda para ele para se comunicar melhor. Comecei a atender e foi fatal. Foi fatal. Não tinha como não se apaixonar por ela. Bom, teremos aqui 3 pontos importantes para a gente explorar. Para eu contar para vocês o que a minha experiência, 42 anos de rádio, TV, publicidade, como você pode usar em seu benefício. A primeira delas é, deixa eu perguntar, quem tem medo de agulha, de tomar injeção? Você. Quem tem medo de altura? Você, 2 pessoas. Quem tem medo de cobra? Aranha? Barata. Nossa, mas sabe qual é o maior medo do ser humano? Falar em público. Se eu chamar você que está aí conversando com uma pessoa, vem aqui dar uma palestra. Nossa, a mão começa a suar. Aqui fica parecendo pizza embaixo do braço. É uma coisa horrível, mas tudo tem jeito, tudo tem explicação. Você é uma pessoa que já fala com todo mundo, com muita gente todo dia. Pense na situação que você vai com os amigos para um restaurante, você conversa a noite toda. Só você e seus amigos? Não, o restaurante está cheio, como está cheio aqui. Então percebe que você está falando com uma grande audiência ao seu lado? É a mesma coisa. O que significa isso? Que você só tem medo ou insegurança quando você está num campo que você não conhece. Eu entro aqui para falar, não conheço vocês, vocês me conhecem, mas não é o suficiente para cachola entender que isso é uma zona de segurança. E começa a dar o medo, o pânico para você falar em público. Você começa a perder o medo de falar em público quando você tem em mente um propósito muito claro, o que você quer para a sua vida. Não adianta você ser jogado num palco, jogado na reunião, se o teu propósito de vida não tem nada a ver com isso, de ficar falando com as pessoas, de ensinar, de dar aula. Se está alinhado com o seu propósito, levar conhecimento, compartilhar conhecimento, você pode treinar para acabar com esse medo. Treinar como? Bom, você tem algumas formas que dão muito certo. A primeira delas é, você já conversou com você mesmo? Às vezes pegam você no trânsito, falando sozinho. É ótimo. Então, falar no espelho, olhar para o espelho e gravar. Todo mundo tem smartphone, todo mundo tem a possibilidade de gravar a si mesmo e assistir, e melhorar, e continuar fazendo. Então, treino é algo que vai fazer você diminuir o medo de falar em público. Da onde vem esse medo? É uma coisa do ser humano, da humanidade. Quando você tem um leão correndo atrás de você, e você tinha que caçar, ou você corria, ou você morria. O que o organismo faz numa situação de medo? Manda adrenalina para o sangue. A adrenalina faz com que você tenha mais energia para correr. Aí você começa a suar, a boca seca, a mão fica suada, dá tremedeira nas pernas. Por acaso, numa situação que você é colocado para falar com muitas pessoas, tem algum leão? Não tem. Então essa conversa básica parece meio infantil, mas funciona. Você passar a ter consciência que você não vai para um lugar terrível, não é uma masmorra, você não vai apanhar porque está no palco. Aí você vai se acalmando. A calmaria vem quando você tem
segurança própria. Você é mais autoconfiante. E você conhece isso com o passar do tempo. É uma segurança que você tem gravando e assistindo. Gravando e assistindo. Eu, quando comecei, em 1980, a trabalhar profissionalmente, deu medo? Deu, mas vai com medo mesmo. Eu já tinha entrado alguma vez no estúdio de rádio? Não. Eu já tinha trabalhado em rádio? Não. Mas eu passei num grande concurso para ser locutor da Rádio Cidade em 1980. Quem aqui ouvia a Rádio Cidade? 96,9. Cidade. Passei no teste, venci 140 candidatos e comecei a trabalhar. Treinei bastante para entrar no ar. Fiquei 10 anos no ar, 10 anos fazendo os programas da Rádio Cidade. Dá frio na barriga? Claro que dá. Isso acontece por quê? Porque você vai todo dia renovando o teu trabalho, não é uma coisa igual. Essa é a vantagem do rádio. Um dia não é igual ao outro. Então cada dia você vai desbravando um pouco mais. Só que você vai desbravando com mais segurança. Porque você já aprendeu, você não derrapa facilmente, você tem mais segurança nessa corda. Não cai com facilidade. Mas sempre, quando a gente entra no palco, se não tiver um frio na barriga, você está morto. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem um frio na barriga. Então, aproveite a oportunidade de quando você estiver no palco. E o palco não é algo só dessa forma. Pode ser uma reunião com seus liderados. Pode ser uma reunião com o teu chefe. Ali também é um momento que você pode desenvolver esta capacidade de falar em público e diminuir o seu medo, o pânico de falar em público. Não tendo o leão para você correr, qual é o outro medo? Qual é o outro fator que gera o medo? Julgamento. Você entra para fazer uma apresentação e o que toma conta de você é a preocupação do que vão achar sobre a sua apresentação, sobre a sua roupa, sobre o modo como você fala, quantas vezes você gaguejou. A preocupação que existe é do julgamento, da censura do outro, porque você não sabe quem é esse outro. Você não conhece quem vai te julgar. E dá medo. Mas além desse público que está te julgando, você que está assistindo em casa, por exemplo, tem alguém me julgando atrás da câmera? Claro que tem. Pode ser que amanhã encontre comigo, não gostei da sua apresentação. Pode ser. Mas o pior não é a pessoa que está assistindo, que vem a criticar. O pior é o juiz que mora com você 24 horas por dia, que é o teu juiz. Aquele cara chato, aquela juíza chata que anda com você, que não deixa você dar uma derrapada. E já começa, tá vendo? Você não ensaiou, tá vendo? Você não fez direito. Você está querendo o quê? Ter sucesso como? Hein? A tua autoestima vai pro saco. Acaba. Então faz o seguinte, dá férias para o juiz, dá férias para a juíza, para você ter um empenho melhor, para você conseguir fazer o que você quer de verdade e sair da apresentação feliz. Sair de uma apresentação que você estava com medo, sair de lá feliz e não com um chicote nas costas, porque é isso que o juiz faz. Deixa você tão ruim, tão mal, que você fala, nunca mais quero voltar para lá. Então dá férias para esse juiz e toca em frente. Como vencer? Vai treinando. Eu falei logo no início, vá treinando, grave em vídeo, assiste. Você tem amigo de verdade? Pede para ele assistir com você e apontar o que você pode melhorar. Agora, se você só quer elogio, liga para sua avó. Pronto. Vó só elogia, mas você não cresce, você não desenvolve e não adianta nada. Então é treinar, treinar, treinar. Treinei, eu sei de cor a palestra, eu sei de cor a apresentação. Será que vai dar certo? Não vai. Porque se não tiver a tua essência, a tua assinatura, as pessoas não compram, as pessoas não acreditam.
Você já viu muita gente no palco, viu muita gente, não neste palco, mas apresentando na televisão, não parece atriz e ator de novela? Às vezes de novela ruim mexicana. Porque a pessoa só decora, não é a essência dela. Quando você coloca identidade na apresentação, você consegue muito mais resultado, porque aí as pessoas vão acreditar em você. O segundo ponto importante é saber o que você vai falar. Ah, mas eu sei, me chamaram para falar disso. E se aparece uma pergunta bem cabeluda? O que você faz com isso? Se perde? Ah, não, eu vejo depois eu te falo. Você vai passar por pessoa incompetente. Vai entrar numa seara que você não conhece, estuda antes. Aprenda o mínimo que você tem que aprender sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquela campanha, mas saiba. E não adianta saber só uma coisa, tem que saber muita coisa, de muito. Digamos que eu venha, jogaram para mim que eu tenho que apresentar um lançamento de um remédio. Eu vou debruçar sobre o remédio, o princípio ativo, e vou falar com propriedade. Só que tem um outro remédio que faz um efeito melhor do que esse que tem um efeito colateral. Aí alguém na plateia me pergunta, mas e tal remédio? Dancei. Porque eu não olhei o resto, eu só olhei um ponto. Tem que se preparar, olhar todo o entorno, ter uma visão holística daquilo que você está falando. Mas o que adianta? Será que as pessoas vão entender? O principal disso é você entender quem é o seu público. Você não vai conhecer a fundo todas as pessoas, mas você vai ter uma média, se é um público adulto ou adolescente, se é de 35 a 55, se tem mais homens ou mulheres, se é um público com faixa de salário mais pé no chão, mais chão de fábrica, ou é diretoria, ou é level C. Quando você sabe como é a sua audiência, você vai falar de uma forma, você vai usar termos que essa audiência entende, porque não adianta você ter uma audiência sênior e botar um adolescente para falar e não consegue chegar ao resultado esperado. A informação sai daqui, mas não chega ali. Então, se tem uma diferença na comunicação, você tem que se preocupar com isso. Não é aquela história, eles que me entendam. Você que tem que entender sua audiência. Por isso, pesquisa-se a persona. Aquele ouvinte, aquele cliente, aquele aluno, o que ele faz, como ele vive, como se reproduzem, o que comem. Então, entender o público facilita demais para que o seu assunto, a sua informação chegue de forma bem clara. O que o seu produto ou serviço faz de bom? Que dor que o seu produto ou serviço cura? Quando você vai apresentar algo, se você descobrir que aquilo que você está apresentando cura algum problema, uma dor do cliente, uma dor de uma comunidade, você fica muito mais preparado, muito mais seguro para ajudar. Talvez o seu cliente não saiba que ele tem uma dor, mas você sabe. Então você conta para ele, olha, meu amigo, você tem uma dor. Tem uma dor. Mas o que eu faço então? Existe um método para acabar com a dor. Tem mesmo? Tem mesmo. E, melhor ainda, eu tenho esse remédio para a dor. Puta que pariu, me dá 10 então. Essa trajetória, quando a gente fala de dor do cliente, contar para o cliente que ele tem uma dor, que tem um processo que acaba com a dor e tem um remédio, ele vira o teu cliente favorito. Ele vira o cara que mais vai comprar de você, mais vai acreditar em você. Por quê? Porque você entendeu uma necessidade dele, tendo um produto ou tendo um serviço. Como eu falei, tudo que você faz, se colocar um ponto importante, ser divertido, a coisa flui muito mais. Ah, mas eu estou nervoso, não me interrompe que eu estou nervoso, eu vou apresentar. Pensa bem, para que você vai apresentar uma coisa e na saída você fica arrasado?
Não é melhor você se divertir nessa viagem toda? Que esse trajeto seja muito mais feliz? É bem melhor. Quando você vai vender algo para alguém, ou uma turma, levar um produto dentro de uma empresa para que ela compre, nunca deixe de olhar nos olhos das pessoas. Tem gente que apresenta, fica olhando para a tela e no final, foi isso, gente. Não adianta. Por isso você tem que ter conhecimento, propriedade do produto ou serviço, onde você fala olhando para cada um deles, para cada um que está em casa. Assim você mostra segurança, interesse pela audiência, aí eles compram, aí eles ouvem você, eles acreditam no que você está falando. E o terceiro ponto é ter uma estrutura para você apresentar o que você tiver que apresentar. Eu vou falar disso, estou falando disso, falei disso. As pessoas querem um ambiente seguro. Essa segurança vem quando você conta para ela: nós vamos para tal lugar com tal meio de transporte para fazer tal coisa. Ah, bom, então tá, vamos embora. As pessoas querem saber, não querem surpresa. A surpresa é ruim para elas, gera um campo de dúvida. Para quê? Se você quer vender de verdade, não deixe dúvida. Entregue certeza que aquilo é bom, que aquilo é divertido, que aquilo vai fazer algo positivo para ela. Quando você tiver algo para apresentar dentro da empresa ou para uma plateia maior, tenha no máximo 5 pontos importantes para apresentar. Por quê? Porque a audiência vai conseguir memorizar até 5 pontos importantes. Mais do que isso, a coisa vai se perdendo com o tempo, vai se perdendo na memória, e você não consegue fazer com que todos façam aquilo que você falou, que é o resultado de uma apresentação, que todos sigam aquilo que você está sugerindo para seguir. Então, não mais do que 5 pontos. Ter começo, meio e fim. Estruturar uma palestra, estruturar uma apresentação, você deve entender que eu começo de uma forma que dá resultado. Eu tenho o assunto principal no meio e vou para um fechamento arrasador, ou emocional, ou de um lucro muito bom, uma vantagem sensacional. Esse é o encerramento. Então vá pensando, quando você tiver uma apresentação, de separar em 3 blocos: começo, meio e fim. Começo é a sua apresentação, que não é longa, ou apresentação de produto, que não deve ser longa. No meio, para que você veio fazer. E no final, um encerramento que todos digam: puxa, gostei, eu vou comprar, gostei, eu quero o seu contato. Isso é felicidade. Quando você tem uma dificuldade de convencer as pessoas, entra uma coisa maravilhosa, que todo mundo aqui, todo mundo ouviu na vida. Quando era criança, o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, contando histórias. Contar história durante a sua apresentação, fazer com que o seu público vá até onde você quiser. Quando estava vindo para cá, a chuva era tão forte, não conseguia passar de 60 por hora. Tinha água demais na pista, o limpador na velocidade máxima e mal dava para enxergar. Nesse momento, nesses poucos segundos, você viu um carro, dentro dele você estava, viu o limpador, percebeu a chuva, percebeu que estava numa velocidade. É tão fácil deslocar as pessoas para onde você quer. É muito fácil, é só você colocar em histórias. Se você coloca uma história verdadeira, aconteceu com você, não precisa muito. As pessoas acreditam, você vivenciou aquilo. Agora, contar a história de outro, não esqueça de dizer: não é a minha história, é do outro. Porque ouvir uma pessoa falando uma coisa absurda e você sabe que ela não faz aquilo, está na língua, está no olhar, está no trejeito que isso aí não cheira a verdade, não é bem assim.
Então, se você quer convencer a sua audiência, não esqueça disso. Não deve dizer, vou falar um pouquinho. Não, não tem pouquinho. Eu tenho pouco tempo, gente. Nunca fale isso. Eu vou tentar explicar. Não vai tentar, você vai ter que fazer. E começar, gente, desculpa, mas eu cheguei atrasado, foi acontecer, sem desculpas. Meu nome é Bob Floriano, tenho 42 anos de comunicação. Sou muito feliz, extremamente feliz de fazer o que eu faço, comunicação. E mais feliz ainda de estar no Arrasta Pra Cima. Muito obrigado. Uou! Obrigado. Que casal sensacional! Ah, meu amigo, aqui não é fraco não. Qual que é o nome do livro? Quem fala bem vende mais é o meu livro, e o dela, Casei com o Meu Coach. Genial. Genial. Parabéns. Obrigado, sucesso.